És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? Esta pergunta que João mandou saber de Jesus, a respeito de Jesus. Meus amados irmãos, neste horário, 13 horas e 10 minutinhos em Itaituba, a Rádio Clube de Itaituba e o programa Mactube, que vos apresenta Pastor Gilmar da Luz, a mensagem de Deus nesta tarde. E aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. Deles quem? Deles, dos discípulos. Jesus deu as instruções, chamou os 12 discípulos, os 12 apóstolos, e deu a eles instruções. E quando Jesus acaba de instruir os apóstolos, os discípulos, aí o próprio Jesus vai para ensinar e pregar a palavra nas cidades dos discípulos. E nesse feito, neste interim, João o Batista já estava preso no cárcere. João foi preso e estava preso. Aí diz aqui o versículo 2: e ouvindo no cárcere João falar dos feitos de Jesus ou de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhe: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? Olha, amados, a nossa fé, ela não deve ser baseada pela fé dos outros. A nossa estabilidade espiritual também não pode ser medida pela espiritualidade dos outros. João, ninguém na história conhecia Jesus mais do que João o Batista. João o Batista. Porque este homem, João Batista, ele foi preparado para apresentar Jesus ao povo. Desde o nascimento, desde antes do nascimento, o projeto de Deus já estava na vida de João o Batista. Ele apresentou Jesus ao povo. Ele sabia quem era Jesus, ele sabia o que estava fazendo. Ele dizia assim: eu batizo vocês com água para arrependimento dos vossos pecados. Mas aquele que vem depois de mim, observe, aquele que vem depois de mim. Ou seja, João tinha que parar para Jesus poder aparecer. O ministério de João Batista durou só 6 meses. Ele não pregou mais do que 6 meses. Ele foi preparado, projetado para pregar 6 meses. Exclusivo. Era um pregador de uma única mensagem. Todo dia a mesma mensagem. E o peso desta mensagem custou-lhe a cabeça. Tem muita gente que não fala mais a verdade porque tem medo de perder a cabeça, tem medo de perder a honra, tem medo de falar o que Jesus manda falar, e fala um monte de coisa que Jesus não aprova, nem assina, e nem interessa em ouvir. Mas tem gente que tem medo do homem, mas não tem medo de Deus. Por isso fala o que agrada aos homens e desagrada a Deus. João, ele tinha 6 meses de ministério. E ele não tinha medo de falar e de preparar o caminho das pessoas para Jesus. Quando Jesus chegou para ser batizado por João, João dizia: eu é que careço ser batizado por você, e tu vens a mim? João dizia para a multidão: aquele que vocês virem descer o Espírito Santo ou em forma corpórea de uma pomba é ele é Jesus. Quando João estava na fileira para ser batizado, João disse à multidão a respeito de Jesus: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então este João agora preso, ele tinha convicção, certeza plena de quem era Jesus. Ele não fez nada equivocado. Tudo que ele fez, tudo que ele falou a respeito da verdade que é Jesus,
exatamente era o que era. Só que aconteceu uma situação. João foi preso. E lá no cárcere de Herodes, ele ouvia falar a respeito dos feitos de Jesus. Ele ouvia falar a respeito das obras que Jesus estava fazendo. João está preso e Jesus está pregando. Jesus foi pregar na cidade dos seus discípulos. Jesus estava ensinando nas cidades de Pedro, de Tiago, de João, de Judas, de todos os discípulos. As notícias se espalham. Não é diferente de hoje. Qualquer boato vira manchete. Qualquer história viraliza na internet. Sendo verdade ou não. E se for mentira, aí é que viraliza mesmo. A verdade, as pessoas têm medo de falar a verdade. Mas o que é engano, o que é mentira, o que é erro, as pessoas têm prazer em divulgar, em falar, em passar para frente. Devia ser o contrário. Devia a gente enterrar o erro e a mentira e divulgar a verdade. Porque, afinal de contas, é a verdade que liberta, é a verdade que transforma, é a verdade que limpa toda a imundícia. Mas as pessoas preferem o erro e a injustiça do que a verdade. Por isso vivemos em um mundo que vivemos. No entanto, João, ouvindo falar dos feitos de Jesus, João já não tinha mais a mesma estabilidade espiritual que tinha quando ele estava pregando. No ministério ele repreendia o pecado, repreendia o rei Herodes, repreendia todos os que se opusiam contra ele, defendia a verdade, falava contra o pecado e falava de Jesus. No dia que encerra o ministério de João, e como encerra? Na prisão. João está preso e Jesus pregando. João e Jesus eram primos. João está preso. E agora João está lá com a cabeça a prêmio. Ninguém vai visitar, ninguém vai ver, ninguém vai ouvir. Ele não tem mais para quem pregar. Não tem mais para quem falar. E Jesus está pregando e Jesus não está nem aí para a situação dele. Porque às vezes você se escandaliza ou murmura com a situação que a vida lhe proporciona viver. Mas a vida de ninguém é melhor do que a do outro. Você vive exatamente a vida que você precisa viver. Você vive exatamente a vida que Deus proporciona você viver. Você não pode viver a vida do outro. Ninguém pode viver a vida do outro. Então Jesus tinha que continuar o ministério, a palavra, a pregação, o ensinamento. João encerrou, acabou, vai para a cadeia, de lá saiu com a cabeça no prato. Mas só que antes dele morrer, ele chamou 2 dos seus discípulos e disse, olha, és tu? João enviou do cárcere e ouviu falar das coisas que Jesus estava fazendo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhe a Jesus, és tu aquele que havia de vir ou havemos de esperar outro? Quer dizer, aquele João que pregava que Jesus era o Cordeiro de Deus, aquele João que batizou Jesus, aquele João que conversava com Jesus e dizia, você que me precisa batizar. Aquele João que tinha convicção de que viu o céu se abrindo, o Espírito descendo sobre Jesus. Aquele João que ouviu Deus falando de Jesus. Este é o meu filho amado em quem me comprazo. Agora já não tem mais certeza do que pregava. As circunstâncias da vida às vezes afligem a fé de cada um. Então João perguntou, és tu? Mandou perguntar, és tu o Cristo que havia de vir, ou havemos de esperar outro? Então Jesus respondeu e disse, ide anunciai a João as coisas que vocês ouvem e que vocês verem. Vocês vão dizer o que vocês estão vendo e o que vocês estão ouvindo. Aí olha, os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o evangelho. Diz para João estas coisas, porque é isso que está acontecendo. O que está acontecendo é que o reino de Deus está crescendo.
O que está acontecendo é que a mensagem do evangelho continua. João está preso, mas a palavra não está. Alguém pode estar impossibilitado de pregar, mas tem alguém pregando. João está impossibilitado de falar, mas tem alguém que está falando. Talvez você conhece alguém, mas por que alguém parou de falar? Encerrou o ministério. Por que alguém não prega mais, não fala mais? Acabou o tempo dele, mas tem alguém falando. Tem alguém falando, e isso não é justificativa para dizer que alguém falou mais ou falou menos, é mais importante ou menos importante. Agora, meu amado irmão, as circunstâncias da vida podem abalar a tua fé, mas não permita isso não. Não permita que as circunstâncias da vida abala a tua fé. A tua fé deve ser intacta, inabalável, confiante naquele que te chamou. Jesus disse, olha, bem-aventurado é aquele que não se escandaliza em mim. Jesus nunca foi, nunca é e nem será motivo de escândalo para ninguém. Nós só precisamos entender e compreender o ministério da palavra de Deus. Deus tem dado a cada um o ministério, e ministérios diferentes, de ensino, de pregação, de exortação, de correção, a profecia, a palavra de Deus. Portanto, nós precisamos usufruir da oportunidade que temos. Se Deus nos deu uma oportunidade para falar, aproveite a oportunidade e fala a verdade. Se Deus abriu para mim esta porta aqui na rádio, enquanto esta porta estiver aberta, a mensagem vai ser dita, a palavra vai ser pregada, o evangelho vai ser lido. Não é que em outros canais ou que outros locutores não falam, não, mas a mim foi aberta esta porta. Enquanto ela estiver aberta, e a minha oração é que ela continue aberta o tempo que for necessário, eis-me aqui para locutar a palavra de Deus. Não é que minha voz é bonita, não é que eu sou mais importante, não, mas Deus tem me dado esta graça, a porta está aberta, e enquanto Ele estiver me dando fala, eu estarei falando dentro da oportunidade que o Senhor me dá. Portanto, meus amados irmãos, não incomode com o silêncio de alguém. Não se incomode com o silêncio e nem se incomode com a fala também não. A vida dos outros não diz respeito à nossa. A vida dos outros não diz respeito à sua. A sua vida não está entrelaçada à vida de ninguém. Você é individual, você é único, você é exclusivo. Tem o seu ministério, tem o seu chamado, tenha o seu compromisso. E Deus trata com cada um. E a Bíblia diz que Deus distribui para cada um para o que for útil, como Ele quer. Portanto, não se incomode com a vida dos outros, nem com o silêncio e nem com a fala. Seja você uma voz, seja você uma fala, seja você um canal de bênção, seja você um instrumento de Deus na terra. Antes que a porta se feche. Depois que se fechar, aí só resta saudade. Enquanto há tempo, faça o bem. Enquanto há tempo, faça valer a pena os dias de vida que o Senhor te deu, que o Senhor está te dando. Deus te abençoe, meu amado, em nome de Jesus.